Eu sou o Wilson Júnior, esse é o canal Por Minha Conta e Risco. E no vídeo de hoje eu trago um assunto mais espinhoso do que os outros que eu tratei no canal já. Então vamos devagar, vamos por partes para evitar confusões, porque esse assunto já me rendeu ser bloqueado em redes sociais por um padre lá do Rio de Janeiro, que eu não vou dizer o nome dele, não vou dizer quem ele é, porque eu acho que ele é um excelente padre e eu acho que ele não entendeu direito o que eu coloquei. Então, primeira confusão que não pode ser feita. Quando eu falo que as canonizações dos santos na Igreja Católica não são um ato infalível do magistério do Papa, eu não estou dizendo que elas não são válidas. Uma coisa é ela não ser infalível, outra coisa é ela não ser válida. Se você não perceber essa diferença, você nem continua nesse vídeo. Vai primeiro pensar um pouquinho sobre isso, porque não é a mesma coisa. E segundo, vamos ser honestos. Não há qualquer documento de Papa definindo esse assunto. Então, esse assunto é um assunto aberto para qualquer fiel debater, lógico, de maneira respeitosa e tudo mais, mas sobre se as canonizações dos santos são um ato infalível ou não do magistério do Papa. Não há documento, né? Vamos ser honestos, não é dogma, nenhum Papa proclamou isso como dogma, mesmo que alguém do porte de um professor Felipe Aquino diga que é um dogma da igreja. Aí eu perguntaria ao professor Felipe Aquino, tá, ok, qual foi o Papa que promulgou esse dogma e em qual documento? Não existe. Esse é o primeiro ponto para a gente desfazer qualquer confusão que possa ter sobre esse assunto. Um dos problemas dessa tese, de que as canonizações não são infalíveis, é que elas normalmente são defendidas por sede vacantistas e tradicionalistas. Mas até eles acertam de vez em quando, e eu vou mostrar por quê. Primeiro ponto dos que defendem é o contrário, né? Eu vou pegar o ponto mais fácil de ser refutado. Dizem que há um consenso entre os teólogos de que, embora não haja uma definição dogmática de Papa nenhum, há um consenso entre os teólogos de que as canonizações são são infalíveis, são um ato infalível do magistério. Aí eu te pergunto, o que é um consenso dos teólogos? Porque tem teólogo que acredita que Jesus não ressuscitou, tem teólogo que acredita que o inferno não existe, tem teólogo que não acredita que Nossa Senhora é a mãe de Deus, tem teólogo que nem acredita em Deus. Então, como é que você se baseia num consenso entre teólogos? Como é que se consegue um consenso entre teólogos? Eu vou te dizer como. Você pega 50 teólogos, por exemplo, sobre um determinado assunto, 45 acham X. Os 5 que acham Y, você exclui, e assim você tem um consenso daqueles 45. É assim que se consegue um consenso entre teólogos. Cá para nós, né? Isso é uma falácia, não há consenso entre teólogos. Isso é bobagem. E outra coisa, mesmo que houvesse, o papel da teologia, Bento XVI colocou isso muito claro, certa vez, não sei se foi num documento ou se foi num discurso, não sei precisar agora onde foi, mas ele disse que a teologia, ela está a serviço do magistério da igreja, e nem pode ser diferente, né? Não é a teologia que vai ditar qual rumo que a igreja tem que seguir, pelo contrário, ela vai, na verdade, trabalhar para a igreja, para o magistério da igreja, a serviço da igreja. Então, esse negócio de consenso entre os teólogos é uma falácia. Bom, segundo ponto, há um documento chamado De Servorum Dei Beatificationem et Canonizationem, do Papa Bento XIV. Ah, mas eu falei agora há pouco que não há documento nenhum de Papa sobre esse assunto. Olha, quando escreveu este livro, Bento XIV ainda não era Papa, ou seja, não é um documento do Papa. É a opinião de um bispo colocado num livro. A opinião de um bispo, ela pode ser considerada infalível? É lógico que não. Esse livro do cardeal, então arcebispo de Bolonha, antes dele ser eleito Papa, Bento XIV, né, tem o seu valor, obviamente, ele era um estudioso do assunto. Ele não define a questão, ele não diz que a pessoa que não acreditar que as canonizações são infalíveis é um herege. Ele disse que, na opinião dele, estaria em um ato temerário, mas não seria um herege. Ele não define essa questão. E aí eu inverto essa questão do Papa Bento XIV. Ele, como bispo, tinha essa opinião. Por que ele, como Papa, não endossou essa opinião que ele tinha? Não é estranho? Talvez porque Deus
preserva a sua igreja de cometer esse tipo de erros? Talvez, mas ele não confirmou isso como Papa. E questão de ser um documento de um bispo, ora, tem bispo que escreveu livro por aí dizendo que Jesus não ressuscitou. Você também leva a sério a opinião desse bispo? Então, opiniões de bispos são respeitáveis, né? É lógico que esse livro é um cardeal que escreveu que Jesus talvez não tenha ressuscitado fisicamente, né? Isso nem deve ser levado em conta. É um livro totalmente para ser jogado no lixo. Mas no caso de Bento XIV, do então arcebispo de Bolonha, ai meu Deus, não lembro o nome dele de cabeça agora, Lourenço alguma coisa, isso não é o mais importante, né? Pode pesquisar aí depois. Então, no caso de Bento XIV, quando escreveu esse livro, como bispo, arcebispo de Bolonha, é lógico, ele era um estudioso, deve ser levado em conta e tudo mais, mas não é algo que define a questão também. E o terceiro ponto, que é o mais difícil de refutar, seria a opinião de São Tomás de Aquino sobre o assunto, porque embora o Aquinas também não resolva a questão, mas ele é muito mais inclinado a acreditar de que as canonizações são um ato infalível do Papa. São Tomás de Aquino viveu muito antes do Concílio Vaticano I, que foi quem estabeleceu o dogma da infalibilidade do Papa. Em quais situações o Papa, não é em toda situação que ele fala, faz ou escreve que ele é infalível. Ali no Concílio Vaticano I, que foi no século XIX, 1870, nessa faixa, eu sou ruim de datas, de cabeça, é ali que foi estabelecido em quais situações o Papa será infalível. É infalível. Agora, São Tomás de Aquino viveu, se não me engano, no século XIII, ou seja, ele estava bem antes do concílio, bem antes de serem definidas essas questões, né? Ou seja, ele está no embrião desses debates e tudo mais. Acredito que se ele vivesse nos dias de hoje, ele teria uma outra opinião. Ele teria mais recursos para entender o que aconteceu, de como a igreja foi entendendo essa situação da infalibilidade do Papa. Mas eu trago para você um argumento lógico, que eu não vi em site, em canal nenhum, mas que para mim parece algo lógico. Me refute se você achar que eu estou viajando, mas parece algo até mesmo simples. Todo dogma da igreja, ele é baseado nas Sagradas Escrituras, todos eles, não há exceção. Pensa em qualquer dogma da igreja e ele está ou de maneira explícita ou de maneira implícita nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, a divindade de Jesus Cristo. Jesus é Deus, está nas Sagradas Escrituras. A virgindade perpétua de Nossa Senhora está nas Sagradas Escrituras. Se você pegar o documento do Pio XII, proclamando o dogma da Assunção de Nossa Senhora aos céus, você vai ver várias referências das Escrituras, das Sagradas Escrituras, da Bíblia. Santíssima Trindade está nas Sagradas Escrituras. A infalibilidade do Papa está nas Sagradas Escrituras. Então, todo dogma, sem exceção, ele é baseado nas Sagradas Escrituras. No caso da doutrina da canonização dos santos, ela pode até ter uma base nas Sagradas Escrituras, mas quando você aplica essa doutrina de maneira específica, de maneira particular a determinada pessoa, aí a coisa muda de figura. Porque se a igreja declara que Maria Madalena é santa, a canoniza, não tem problema, Maria Madalena está nas Sagradas Escrituras. Mas quando ela declara, por exemplo, que Santa Inês de Assis é santa, ela não está se baseando nas Sagradas Escrituras, está usando critérios históricos científicos, e esses são falhos. Por isso, não pode ser uma declaração infalível. Deu para compreender a diferença? Justamente porque a base para se julgar a canonização são critérios históricos científicos, portanto não infalíveis, é que a igreja sempre teve um cuidado enorme, um estudo criterioso da vida de cada candidato aos altares, para que eliminasse ao máximo qualquer erro. Para que, não é uma resolução infalível, mas está bem próximo da verdade, né, ao máximo. E a igreja fez isso poucas vezes, inclusive. Os papas canonizaram bem poucos, né, para você ter uma ideia. Houve papas que tiveram, durante todo o seu pontificado, 2 canonizações, 3.
em comparação, por exemplo, com João Paulo II, que canonizou quase 500 santos. Aliás, João Paulo II canonizou mais santos do que todos os papas antes dele juntos. Se você não vê nada de estranho, pelo menos nisso tudo, você está com um problema de vista. Mas, voltando, então havia sempre um estudo criterioso para que esse candidato aos altares chegasse de fato a ser canonizado. O que acontece? Na década de 70, já há indícios de que esse processo estava sendo relaxado. Como? No livro Como se faz um Papa, o padre jornalista Andrew Brearley, ele descreve de que o bispo que era responsável por essa causa de canonização e beatificação dos santos no Vaticano teria pedido renúncia, ele teria pedido para sair, porque estava sofrendo pressões para acelerar alguns determinados processos e de maneira irregular, na visão dele, né? Então ele não estava concordando, mas não estava aguentando as pressões que estavam sendo feitas sobre ele, preferiu largar o cargo e seguir. E aí entra um outro bispo e a vida segue, dando a entender que esse outro bispo que assumiu vai fazer aquilo que dessas pressões que ele está sofrendo. Quem poderia fazer pressão sobre um bispo que é o responsável dessa causa? Eu só vejo duas pessoas. Ou o cardeal, secretário de Estado do Vaticano, desculpa, ou o próprio Papa Paulo VI, que foi na época dele, sofrendo pressões para que acelerasse determinados processos, inclusive de maneira irregular, na visão do bispo que saiu. Quando chega em João Paulo II, esse processo é afrouxado ainda mais, o que o leva a canonizar mais santos, como eu já falei, do que todos os papas antes dele juntos. Né? E qual o problema de uma canonização errada, vamos dizer? Tá, vamos pegar um papa que foi, um santo que foi, entre aspas, caçado, ou tirado do calendário, como Paulo VI fez. São Cristóvão. Bom, mas digamos, é uma hipótese, que São Cristóvão realmente não tenha existido. Era uma lenda, acabou que ganhou força e tudo mais, mas não há comprovação histórica, e ele não existiu. Isso teria algum agravante para o fiel, o devoto de São Cristóvão, que pediu tantas orações a São Cristóvão, que obteve até graças, né, de São Cristóvão, e agora descobre que ele não existiu? Na verdade, não. Quando nós fazemos orações aos santos, qualquer um deles, nós estamos fazendo oração a Deus, através da intercessão desses santos. Ou seja, eles são intermediários. Mas quem dá a graça é Deus, quem recebe a oração é Deus, através desses santos. Se São Cristóvão, no caso, não tivesse existido, né, esse fiel que faz a oração a ele, ou melhor, a Deus através da intercessão dele, sem problema, a oração iria direto a Deus. Inclusive, a ignorância histórica que esse fiel teria, no caso de São Cristóvão e tudo mais, ou de qualquer santo desses que ele seria devoto, não iria atrapalhar Deus de receber a oração dele e nem de derramar as graças de acordo com a fé da pessoa. Isso não ia alterar em nada. O problema não são os santos que não têm comprovação histórica. Os problemas são os santos contemporâneos. Porque quando a igreja proclama santo um homem que tem uma vida duvidosa, pelos critérios históricos científicos, aí o caldo engrossa. Né? E tem vários santos atuais que são questionados. Eu não tenho conhecimento de todas as dúvidas a respeito da canonização desses santos. Conheço bem a vida do Papa Paulo VI, esse eu conheço bem, e realmente é complicada essa canonização do Papa Paulo VI, de acordo com toda a biografia dele. Enfim, está longe de ter essas virtudes heróicas e tudo mais, bem questionável. Mas, assim, há outros santos até famosos que são criticados, como Santa Faustina, como Santa Ana Catarina Emerick, ou São José Maria Escrivá. Né? E, no caso de um erro desse porte, desses santos que são contemporâneos, aí já seria um problema bem mais difícil de resolver. Como é que se resolve isso? Só o Papa pode. Né? Só o Papa pode resolver essa questão de maneira definitiva. Nós podemos debater, e acho que todo debate é válido, toda argumentação que você tiver para
para que esse assunto se resolva é válida, mas quem define a questão é o Papa. Inclusive, se amanhã ou depois o Papa vier e tipo falar, não, olha, as canonizações são infalíveis e eu faço um decreto ex cátedra e tal, etc, 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 eu vou ter que me sujeitar. Embora eu tenho a impressão de que isso não vai acontecer jamais. O que deveria acontecer, na minha humilde opinião, se é que eu posso dizer isso, é que esses processos deveriam ser revistos e deveria se voltar a ter o critério de antes. O problema é que tudo leva a crer de que a preocupação, eu fiz um artigo sobre isso, sobre justamente onde eu adiantei que Paulo VI seria canonizado, bem antes de acontecer. Não sou profeta, não sou vidente, mas para mim pareceu claro quando ele foi beatificado de que não tinha como voltar atrás disso. Por quê? Porque a ideia não é canonizar Paulo VI, mas sim o Concílio Vaticano II. Então veja, são tempos difíceis, tempos de desorientação diabólica, como a irmã Lúcia de Fátima colocou, onde os nossos bispos às vezes desconsideram coisas de concílios dogmáticos e tentam transformar um concílio pastoral em dogma. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Bom, minha contribuição ao tema é essa. Fique à vontade para os comentários, críticas, elogios, xingamentos, o que você quiser colocar aí, pode colocar. Para resumir tudo que foi colocado nesse vídeo. Primeiro, sobre a minha opinião de que as canonizações dos santos não são um ato infalível do magistério da igreja, nem podem ser. Não há consenso de teólogos, isso é uma falácia sobre esse assunto, dizer que há consenso de teólogos sobre a canonização ser infalível. Isso é falácia. Segundo, nenhum dos sites, olha, eu olhei bastante sites, todos os que falam sobre o documento do Papa Bento XIV, nenhum deles é honesto o suficiente para dizer que esse documento foi escrito enquanto ele era bispo e não papa. Ou seja, não é um documento de um papa, como eles colocam. É um livro de um bispo. Então isso aí tem uma grande diferença nessa questão. São Tomás de Aquino, ele é inclinado sim a acreditar que as canonizações são infalíveis, porém ele viveu bem antes do século XIX, onde aconteceu o Concílio Vaticano I, que estabeleceu as bases de quando, em que situações o Papa é de fato infalível. Não é em tudo que ele faz, ele escreve ou fala. E o último argumento que eu coloquei foi o argumento lógico, de que todo dogma da igreja é baseado nas Sagradas Escrituras. Mas quando a igreja canoniza São José Maria Escrivá, ela não está se baseando nas Escrituras, mas sim em critérios históricos, científicos, e esses são falhos. Então não pode ser um ato infalível, jamais. A igreja vai se cercar de todo cuidado para que tenha o mínimo de erro possível, mas não pode ser considerado um ato infalível. Esses são os meus argumentos. E é isso aí. Por hoje é só, e a gente continua em próximos vídeos.